Vamos lá, pessoal, seguindo aqui para mais um vídeo, vamos lá. Pacientes que ficam presos a um padrão comportamental, né? Então vamos falar diretamente aí. Alguns comportamentos são difíceis de modificar, especialmente se forem hábitos que estejam presentes há anos. Além disso, sintomas de depressão e de ansiedade podem interferir e tornar difícil agir de maneira diferente. As seguintes sugestões práticas podem ajudar os pacientes a reverterem padrões problemáticos de comportamento. Primeiro ponto aqui, vamos falar da prevenção, né? Da prevenção aí para a gente evitar esses padrões. Discuta como os sintomas atuais do paciente poderiam interferir em seus planos de mudança de comportamento. Se o paciente tiver depressão, há uma boa chance de que há pouca energia e baixa motivação. Sintomas marcantes de depressão possam impedi-lo de concluir as tarefas, né? Pensando nessa questão aí, pessoal. Utilize os pontos fortes do paciente ao elaborar as intervenções. Identifique interesses, hábitos positivos, relacionamentos ou outros recursos que possam ser utilizados para mudar um padrão arraigado de comportamento. As crenças espirituais do paciente, sua atenção aos detalhes ou senso de humor podem ajudá-lo a enxergar as coisas de um modo diferente e a se manter em um novo plano. Preveja os problemas que o paciente pode ter ao abandonar velhos hábitos. Isso mesmo. Antecipe os fatores que poderiam interferir na tomada de ação do paciente. Por exemplo, se o paciente assistir à televisão em vez de se ocupar com a tarefa, leve isso em consideração para o plano de ação. Talvez o comportamento que o paciente queira modificar deva ocorrer antes da televisão ser ligada de manhã. Legal, pessoal? Evoque e modifique cognições que estejam promovendo a procrastinação, evitação ou desamparo. Alguns pacientes podem ter pensamentos automáticos ou esquemas subjacentes que fazem parte do problema. Uma jovem que algum de nós tratamos, né, era uma procrastinadora crônica. Ela tinha problema para concluir tarefa da escola, cumprir seus compromissos e se manter nos planos. Uma parte importante de sua tarefa foi trabalhar com a crença nuclear que estava impulsionando sua procrastinação. E aí a gente fala, se eu realmente tentar, vou fracassar, então ficarei expostas como a dar... Vou ficar exposta como a derrota que realmente sou. Sou uma derrotada, entendeu? Então, acaba aí estimulando essa questão. Você vai estimular o automonitoramento desse cliente. Como isso? Bons planos para superar a procrastinação geralmente incluem o trabalho de registrar o comportamento que o paciente está tentando modificar. O registro de informações pode reforçar o movimento positivo, mostrar ao paciente onde ele está tendo problemas para seguir o plano e proporcionar excelente material para a discussão nas sessões. Utilize uma abordagem gradual. Como discutimos no capítulo 6 aí, tarefas difíceis frequentemente podem ser divididas em pequenos passos. Se adquirir experiência e confiança, as partes menos complexas da tarefa, o cliente poderá então ser capaz de progredir gradualmente e atingir a meta comportamental geral. Legal? Seguindo aqui, vamos falar da recuperação. Ainda falando de pacientes que ficam presos a um padrão comportamental. A recuperação. Tente novamente. É difícil mudar velhos hábitos. Pergunte ao cliente se a mudança de comportamento pretendida ainda é uma prioridade. Se ele disser que sim, peça-lhe que tente implementar a mudança novamente. E você pode até escolher o horário, o local para a ação que tem a maior probabilidade de sucesso. Utilize o ensaio cognitivo. Antes de o paciente fazer outra tentativa, peça-lhe que imagine se envolvendo no novo comportamento e que descreva passo a passo o que ele fará. Preste atenção nos possíveis obstáculos ao longo do caminho e ajude a superar qualquer barreira que possa interferir nesse processo aí, nesse processo que ele está tendo um progresso, não é verdade? Avalie as vantagens e as desvantagens no padrão. Como que cria uma grade.
Com essa grade você faz duas colunas, né? Esse exercício a gente já passou, é bem legal aqui. Então, você faz duas colunas. Uma coluna você coloca as vantagens, né? E na outra coluna você coloca as desvantagens, né? O padrão de comportamento a ser trabalhado. Por exemplo, procrastinação. Você coloca procrastinação, coloca as vantagens e as desvantagens em relação a isso. E peça ao paciente para identificar as vantagens e desvantagens mais importantes de cada opção. Encontre uma estratégia comportamental que permita ao paciente reter algumas vantagens do mau hábito, ao mesmo tempo em que adquire as principais vantagens de adquirir um bom hábito aí. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar então progresso perdido pelo estresse ambiental. É muito comum que os pacientes com doenças psiquiátricas tenham estressores psicossociais substanciais em suas vidas, como conflitos familiares, dificuldades financeiras, problemas escolares, questões judiciais, divórcios e transtornos médicos sérios, né? Isso é geral, pessoal. Então a gente vai falar dessa questão até mesmo para a gente trabalhar com esse tipo de paciente. Pensando aí na questão da prevenção. Tente não mergulhar na complexidade dos problemas do paciente. Um dos problemas que eu digo geral. Tente pensar apenas nos pensamentos automáticos, naquelas questões que estão acontecendo. Monitore os pensamentos, né, automáticos sobre a capacidade de ajudar, as habilidades que você pode ensinar e até mesmo ensinar a controlar a mudança do próprio pensamento. Entendeu? E às vezes o terapeuta pode ficar desanimado também por conta da complexidade, né, do caso do paciente. Mas problemas que talvez a gente fique até pensando se pode ou não dar algum tipo de ajuda, né? E aí você pode também escolher um problema de cada vez. Lembra das metas? Escolha um de cada vez. E com isso, ensine as habilidades de solução de cada problema. Vai trabalhando um problema de cada vez e vai ensinando essas habilidades. E pensando aí na recuperação. Na recuperação você pode aí, reorganizar. Reorganize-se. Se você ficou sobrecarregado ou perplexo pela complexidade dos problemas do paciente durante a sessão, você pode se organizar resumindo oralmente os desafios enfrentados pelo paciente, ajudando a priorizar os problemas na lista, né? E selecione aí, beleza? Reúna reforços. Terapeutas podem se sentir sobrecarregados pelo escopo dos problemas psicossociais de alguns pacientes, especialmente se acreditarem que têm a responsabilidade primordial de resolver e de ajudar as dificuldades deles. Descubra quem poderia estar disponível para auxiliar o paciente na resolução dos problemas psicossociais. Quando se sentir sobrecarregado pelo estresse, os pacientes podem esquecer que outras pessoas poderiam ajudá-los, ou souber como pedir, como chegar nessas pessoas, né? Use o passado como guia, isso aqui é tranquilo. Descubra as estratégias que o paciente usou no passado para lidar com esses problemas estressantes. Há uma boa chance de ele ter atravessado momentos difíceis antes e encontrado uma saída. Legal, pessoal? Vamos aqui para mais um slide aí, para a gente falar do cansaço ou esgotamento do terapeuta. Pessoal, pode acontecer. A psicoterapia é um trabalho difícil, pode ser mentalmente desgastante e emocionalmente estressante. Para todos os terapeutas, independentemente da experiência, quando se é novato na área, então, pior. Não está totalmente confortável com o método ou não tem confiança na própria habilidade. A possibilidade de se sentir frustrados com os pacientes que não estejam progredindo. Isso pode causar um sentimento temporário de esgotamento e fazer com que você queira desistir do paciente ou até mesmo desistir da terapia, né? De ser terapeuta aí. Se você conseguir perseverar durante o processo de treinamento, a ter aprimoramento das habilidades, você vai adquirir confiança e o sentimento temporário de esgotamento provavelmente se dissipará. No entanto, pela natureza mental intensa da psicoterapia, os terapeutas podem ter período aí que vão pensar e refletir sobre isso. Há várias coisas que podem ser feitas para prevenir ou limitar o sentimento de cansaço e esgotamentos, né? A seguir, a gente vai dar alguns exemplos aí sobre essa questão do esgotamento aí do terapeuta, né?
Cuide de suas necessidades básicas. Terapeuta muito ocupado, estão acostumados a trabalhar duro, podem ser focar no trabalho dos pacientes, tentar resolver todos os problemas e esquece das suas necessidades básicas. Isso é muito importante. Descubra seus limites. É muito variável a carga horária de cada terapeuta, consegue manter o número de horas na clínica, quantos pacientes você consegue atender. Se você ultrapassar os seus limites, quando descobre que está esgotado demais para ser eficaz, cansado demais para fazer qualquer coisa, dê um descanso para si mesmo. Talvez seja reduzindo o número de pacientes aí, talvez até mesmo tirando umas férias, né, pessoal? Esse é o ponto central, né? E também mantenha um equilíbrio saudável entre sua dedicação ao trabalho e o resto de sua vida. É muito variável a carga horária que cada terapeuta consegue, a gente sabe disso, né? Então, o que seria um equilíbrio saudável? Aí você faz essa pergunta para você, né? Quantos pacientes você consegue atender por dia de maneira saudável? De maneira que você se sinta saudável. Legal? E em relação à recuperação? Descanse, né? Descanse entre um paciente e outro, se possível for. Fazer supervisão também é muito importante. E aprender alguma coisa nova. Você tá ali na terapia, tá aprendendo a TCC e tudo. Aprenda alguma outra coisa nova que pode associar ao cansaço e esgotamento com fazer a mesma coisa cada dia. Por exemplo, cada paciente na TCC. Você trabalha as técnicas, trabalha o modelo. Então, o fato de você aprender uma coisa nova pode modificar isso daí. Legal, pessoal? Não adesão às medicações. Isso aí, pessoal. O uso inconsistente de medicações é um problema comum, especialmente quando o tratamento medicamentoso é prolongado ou provoca efeitos colaterais desconfortáveis. Portanto, se o plano de tratamento do seu cliente incluir medicações psicotrópicas, é importante que você considere os métodos da TCC que possam melhorar essa adesão a esses medicamentos, né? E as pesquisas sobre a TCC e a farmacoterapia têm demonstrado um efeito positivo no aumento da adesão aos tratamentos medicamentosos, quando a gente faz aí um trabalho com a TCC. Legal? O seu papel aí em relação a isso pode ser o de ajudar o paciente a comunicar seu médico sobre a adesão aos medicamentos. Você vai trabalhar, né, com a prevenção. Crie um ambiente confortável para discutir a adesão. Essa questão de criar um ambiente confortável, você pensa, né, naqueles momentos, o que vem acontecendo para esse paciente, discutir abertamente o uso da medicação e relatar em qual sentido está essa adesão, como que você poderia ajudar, e você precisa ser um ouvinte, o objetivo, e não ameaçar esse paciente, e mesmo assim pensando não em retirar esse remédio, né, pessoal? Só quem retira medicamento é quem passa o medicamento. O psicólogo não retira medicamento, né? A gente está falando dessa questão da adesão ao medicamento, é nesse sentido, legal? Então, assim, preveja os obstáculos que pode aparecer. Preveja os obstáculos, pergunte ao paciente se ele já teve alguma dificuldade para se manter no tratamento do passado, descubra o que interferiu na adesão. Alguns dos problemas mais comuns podem ser esquecimento, estar se sentindo melhor, efeitos colaterais, atitudes negativas em relação à medicação, desestímulos por parte dos outros e desconforto, né? Então você vai trabalhando nesse sentido e você pode criar um plano para evitar problemas na adesão. Esse plano pode ser colocar um celular para despertar, obstáculos, de repente, sei lá, colocar lembretes, cartão de enfrentamentos, etc. E verificar a adesão frequentemente. Não suponha que o paciente está tomando os medicamentos conforme prescrito, mesmo se você acreditar que ele tem uma excelente relação terapêutica. Monitore a adesão, pergunte para ele, tomou medicamento, como que está fazendo o uso, tal. Vai monitorando o seu cliente aí nesse sentido. Legal? A recuperação. A recuperação aí, você passa pelo ponto de que vai avaliar, né, os pensamentos automáticos em relação a isso, e crenças nucleares do paciente sobre tomar medicações, como que ele vai agir, né?
Então, assim, se você detectar pensamentos desadaptativos sobre medicações, por exemplo, quem toma medicação é fraco, vou ficar dependente do medicamento, ninguém vai confiar em mim se descobrir que tomo medicações, eu deveria conseguir melhorar por mim mesmo. Você pode usar métodos padrão da TCC, como psicoeducação, identificação de erros cognitivos e exames das evidências para modificar as cognições. Se suspeitar que a fraca adesão está relacionada à falta de aceitação do diagnóstico, deve fazer um trabalho terapêutico de normalização para remover o estigma da doença. Você também pode sugerir leitura que ajude a explicar o transtorno. Use estratégias comportamentais simples aí, né? Você pode usar trabalho de maneira colaborativa com o paciente para encontrar planos comportamentais que possa reverter os padrões de não adesão, né? Ajude o paciente a conversar sobre a adesão com o profissional que prescreveu. É claro, né? Se este não for você, claro que não vai ser você, porque você não é médico aí, né, pessoal? Então é só uma ressalva aqui, né, que eu faço. Estabeleça metas, né, para melhorar aí a adesão. Estabelecendo metas para elaborar essa questão aí da adesão. E com isso, de estabelecer metas, lembre-se sempre, as metas podem ser graduais, elas têm que ser sempre verificadas, né? Então assim, ela ocorre somente com um dos medicamentos, é a dose de manhã, geralmente esquecida. Concentre-se em metas específicas para melhorar horário, dia, quanto tempo. Pode inclusive fazer lembretes aí, né, para essa medicação. Legal, pessoal, para irmos finalizando aqui, né, mais um vídeo. Solar, alguns dos problemas mais comuns encontrados no tratamento com a TCC incluem a não realização de tarefas de casa, a dificuldade de identificar pensamentos automáticos, clientes excessivamente verbais, ficar preso a um padrão negativo de comportamento, sentir-se sobrecarregado pelo estresse ambiental, cansaço e esgotamento do terapeuta e não adesão do paciente ao tratamento medicamentoso. Tudo isso que vocês viram nesse capítulo, pessoal, capítulo 9, é de extrema importância que esteja alinhado com o nosso tratamento, pensando aí na psicoeducação, pensando nas questões de recuperação do paciente, pensando mesmo na questão de metas, seguir metas, tudo isso voltado para esse capítulo 9 aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado aí mais um capítulo, finalizando por aqui. Nos veremos no próximo capítulo aí, capítulo 10. Iremos falar aí sobre tratando transtornos crônicos e graves ou complexos. Legal, pessoal? Até o nosso próximo vídeo aí. Se gostou, curta nosso canal, compartilhe. Não esqueçam de se inscrever aí, pessoal. Aperte o sininho para receber sempre os nossos vídeos aí. Até mais, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Abraço, até mais.